Olá, galerinha! Como vocês estão? Estou prestando atenção nas aulas, fazendo as atividades, gente? Espero que sim. Olha, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, gente, sobre o conteúdo de história que vai estar no livro de vocês, nas páginas, 55 e 56. Na página 55, o assunto está falando sobre o início da colonização. Lembra que eu explicou para vocês sobre as expedições, né, gente, portuguesas, que teve aquela que foi a expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, que trouxe o quê? Trouxe alguns portugueses lá de Portugal para cá, para o Brasil, para poder viverem aqui, trabalhar aqui nas terras brasileiras, são lembrados? Então, vejam, antes de eu começar a explicar o conteúdo, vamos entender o que é colônia. Colônia é um grupo de pessoas que tem características em comum e vive em uma determinada região. Depois temos assim, no Brasil, foram formados, né, no caso, formadas por grupos portugueses. Então, aqui no Brasil, gente, né, essas colônias foram formadas por portugueses que vêm lá de Portugal, né, e vieram viver aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, essas colônias foram formadas por grupos portugueses. E esse processo, gente, de transformação de um lugar, né, chamamos de quê? De colonização, que esqueceu aqui o C cedilha, né? Então, chamamos de colonização, esse processo de transformação de um lugar. Porque lá no início da história, aqui nas terras brasileiras, viviam apenas quem? Os indígenas. E aí, com as expedições portuguesas, né, os portugueses vieram viver aqui também, trabalhar, ou seja, vieram transformar as terras brasileiras, né, gente? Então, formaram o quê? Formaram uma colônia, formaram um grupo de pessoas, certo? E aí damos o nome de colonização. Aí, veja, quem foi o responsável, gente, por fazer com que ocorresse aqui no Brasil essa colonização? Foi ele, Martim Afonso de Souza. Ele foi o comandante da expedição colonizadora que trouxe os portugueses para o Brasil para poder viverem aqui. E com isso aconteceu, foi fundada a primeira vila aqui no Brasil, que recebeu o nome de São Vicente, Vila de São Vicente. Então, a primeira vila fundada aqui no Brasil, né, foi chamada de São Vicente. Isso ocorreu em que ano? Em 1532, certo, gente? Aqui no Brasil já viviam os portugueses. Os portugueses queriam o quê? Explorar as riquezas que haviam aqui no Brasil. Mas além dos portugueses, também tinham quem? Tinha também, gente, os padres, isso mesmo. Qual é o objetivo dos padres aqui, né, viver aqui nas terras brasileiras? Era fazer com que os indígenas se tornassem católicos, eram converter os indígenas ao catolicismo. Nós sabemos que os indígenas, eles adoram o quê? Deuses relacionados a quê? A natureza, né? Tinha um deus do sol, deus da lua, né? E os portugueses faziam o quê? Era voltado para a região católica. Então, eles queriam que os indígenas também, né, se convertessem ao catolicismo. E a gente também, olha, para facilitar a ocupação, né, das terras brasileiras, dessa colônia, né, gente, o que foi que o rei Dom João III fez? Em 1534, ele dividiu, né, a colônia, essas terras, em 15 lotes. Então, ele pegou essas terras e dividiu em 15 lotes. Fez o que com essas terras, com esses 15 lotes? Ele doou a 12 nobres portugueses. Esses 12 nobres portugueses, né, cada um que recebeu esses lotes de terra, recebeu o nome de quê? De donatários. Então, por exemplo, o rei Dom João III passou para mim um lote de terra. Então, eu seria agora o que? O donatário. Era eu que ia administrar esse lote. Então, eu sou um donatário. E qual era, gente, a responsabilidade desses donatários? Primeiro, ele tinha que fundar vilas nesses lotes de terra. Depois, tinha que escolher os administradores que iriam também administrar esses lotes de terra, essas capitanias, tá certo? Esses lotes de terra. E também, a gente cobrar a taxa dos moradores. Então, aqui está o quê? Os objetivos dos donatários, certo? Esses lotes de terra, gente, eles não poderiam ser vendidos. Por quê? Porque eles eram hereditários. O que quer dizer hereditários? Era passar de pai para filho. Então, o pai morria,
Agora, quem ia administrar, né? Quem seria agora o novo donatário seria o seu filho. Então, não podia ser vendido, tá certo, gente? Então, esses 12 lotes de terra, né? Passou a se chamar o quê? No caso de capitania, gente, hereditária, desculpa. Esses 15 lotes de terra recebem o nome de capitanias hereditárias, né? Então, 12 foram doadas aos nobres portugueses, que receberam o nome de donatários. Aí eu falei para vocês, por que capitanias hereditárias? Porque não podiam ser vendidas, né, gente? Era a passagem de pai para filho. Então, o pai morria, o filho agora assumiria, né? Depois temos assim também, o sistema de capitania passou por dificuldades. Então, as capitanias hereditárias, muitas, nem chegaram a ser ocupadas, a ser administradas, né? Outros donatários desistiram de administrar. Por quê, gente? Porque passou por diversas dificuldades. Quais foram essas dificuldades? Ó, os donos, eles não conheciam bem a região, os donatários não conheciam. O que foi que aconteceu? Esses donatários, eles entravam, gente, em conflito, né, constantemente com os indígenas. Por quê? Porque os indígenas já viviam aqui nas terras brasileiras. Eles já conheciam aqui as terras brasileiras, enquanto que os donatários não conheciam bem a região. Então, isso acabava acontecendo o quê? Conflito entre os donatários e os indígenas. Também a falta de auxílio por parte, gente, do rei, por parte do governo, né, de Portugal. Então, ele não mandava verba suficiente para que eles pudessem, gente, administrar essas capitanias. Então, no livro de vocês, na página 56, vai estar uma imagem, gente, ó, com o nome das capitanias hereditárias. Então, nós temos aí, certo? Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, que é o segundo lote, e Santana. Então, aí foram, no caso, os 15 lotes de terras, né, gente? Que o rei Dom João dividiu em lotes, né, a colônia. Sendo que 12 foram doados aos portugueses, nobres portugueses, que receberam o nome de donatários. Qualquer duvidazinha, vocês podem voltar nas páginas 55 e 56 do livro de vocês. Faz novamente uma leitura para responder a atividade que vai para casa, tá certo? Tchau, até a próxima aula.